Bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Idri, Renato. Ótimo dia para vocês. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Ricardo, é verdade que você achou boa esse aumento só 0,25 na taxa de juros do Copom, que agora a coisa está ficando legal, estamos entrando num outro momento da economia nacional, é isso mesmo, Brasil? Não provoca, não provoca. Porque Madrid, eu não vou falar mal do Haddad, não. Nem do Galípolo? O Galípolo é filho do Haddad. Então, nós estamos com 3 problemas. A meta de inflação errada, a meta fiscal errada e o presidente do Banco Central errado. Só isso. Agora, então é simples. Tá simples. A diretoria toda é criada pelo governo Lula. E, lamentavelmente, está transferindo R$1 trilhão. Não é para os bancos, não. Porque se fala que é para os bancos também levam a parte. É para quem tem dinheiro, depositado nos bancos ou no Tesouro Direto, não precisa nem passar pelo banco. É só aplicar no Tesouro Direto, porque quem tem um dinheirinho aí para investir, que eu sei que muita gente não tem, mas quem tem, vai lá no Tesouro Direto, aplica 15% ao ano. O único negócio que dá mais do que isso é banco, tráfico de drogas e pedágio em São Paulo. Caramba! Mas aí, né? Mas, Ricardo, eles usam como justificativa a questão da instabilidade do mundo, com a questão dos tarifaços, a guerra, né, que pode culminar aí numa alta do petróleo, e toda essa instabilidade para não, além da distância da meta da inflação. Você acha que tem sentido considerar esse cenário internacional que a gente está vivendo para influenciar aí na decisão da taxa? Se fosse assim, todos os bancos centrais do mundo estariam com inflação, com juros reais de 9% ou 10%. Veja bem, vários países do mundo que têm sistema de metas, porque nem todos têm meta de inflação, eu sou contra a meta de inflação. Acho uma estupidez que o Brasil adotou lá do consenso de Washington, em 99, o Armínio Fraga foi o primeiro presidente do Banco Central que adotou o sistema de metas. Mas já que tem meta, a meta tem que ser factível. Mas vários países têm meta, México tem meta, Colômbia tem meta, estão com juros reais muito menores que o nosso. Então, é uma mentira. Eles deviam pelo menos tomar cuidado com a justificativa. Porque do jeito que eles falam, eles estão subestimando a inteligência do povo brasileiro, de quem acompanha, pelo menos, a economia. Na verdade, se tivesse hoje a taxa de juros nominal em 11%, já seria muito alta. Uma taxa de juros razoável para fazer frente ao que acontece no mundo seria em torno de 9,5%, 9%, que daria um juro real já de 4%. Mas, infelizmente, parece que o dinheiro público só vale economizar dinheiro público quando é política social. Para pagar juros, não vale. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Vai. Não, sobre essa taxa, meta de inflação, que é 3%, de fato, né? A gente está em 4 e pouco, não está tão longe da meta. Você falou que é contra, mesmo isso também que eles falam, né? Para justificar, não, mas os alimentos estão subindo agora até. Qual seria uma inflação aceitável para Não existe inflação aceitável. A inflação ela tem 2 componentes. Um é demanda. Você tem muita gente com dinheiro no bolso, comprando muito, e a produção interna e as importações não dão conta de atender o mercado. Isso não é verdade. Hoje, no Brasil, não tem falta de produto. Tem produto que está para as prateleiras. O que tem são crises pontuais. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram quando teve enchente no ano passado no Rio Grande do Sul? O pessoal achou que o arroz ia estourar de preço. Quanto que está o pacote de arroz agora? De algumas marcas está R$17, R$18. O pessoal que gosta das marcas mais chiques compra mais caro. Mas
para o povão está 17, 18 reais. O café teve seca em Minas Gerais, no Vietnã, na Colômbia, ou seja, o café tem problema de seca. Não adianta, não vai ter juros que vai resolver isso. O azeite de oliva foi outro também que subiu muito, por conta da seca da Espanha, Portugal, Itália, Grécia. Portanto, houve falta de produto para o consumo mundial, o preço subiu. Não faltou no supermercado, mas faltou para forçar os preços a cair. E várias outras questões. Carne bovina, carne suína também subiu um pouco agora. Então, se você trabalhar com a ideia de que a inflação nossa não é de demanda, se você tinha essa meta de 5%, e eu fiz esse debate lá atrás com o Meirelles e o Palocci, viu? Em 2005, se pesquisar nos jornais, eu era ministro do Trabalho, dei várias entrevistas com a devida autorização do Lula, que na época ele gostava de fazer essa polêmica interna do governo, e é bom para o governo também a polêmica interna. Eu criticava e a meta de inflação da época era 4,5%. E eu dizia que tinha que ser 5,5% ou 6%. E também tinha um problema de abastecimento de alguns produtos no mercado mundial. Então, a questão central é o seguinte: você não pode sacrificar os investimentos por conta de uma meta de inflação totalmente absurda. Há pouco mais de alguns meses aí, o Beluso liderou um manifesto que saiu, se não me engano, na Folha de São Paulo, um manifesto pela mudança da meta de inflação. A equipe econômica, que tem gente lá que não tem nem um décimo da competência do Beluso, ignorou esse manifesto assinado por vários economistas relevantes. Por quê? Lá atrás já estavam anunciando que com essa meta de inflação, o Banco Central tem o álibi para subir a Selic. Mas o Ministério da Fazenda pode, então, mudar a meta de inflação com uma canetada? Falar agora a meta... O Conselho Monetário Nacional é Fazenda, Planejamento e Banco Central. Ou seja, Haddad, Tebet e Galípolo. Dois libaneses e um italiano. Ou seja, dá para fazer um acordo ali, assim, vamos ajustar para que o Banco Central não tenha que ficar perseguindo uma inflação que não vai alcançar nunca. É como você estivesse fazendo uma dieta e você colocasse como meta emagrecer 30 quilos. Você dá conta de emagrecer 10. Mas você fica correndo atrás, que deu um louco, você não vai passar daqueles 10 quilos. Qualquer meta, ela tem que ser factível. As pessoas têm que olhar para a meta e falar, dá para atingir. Sim. Ô, Ricardo, agora fica uma coisa meio que esquizofrênica, né? Quando era o presidente do Banco Central, era o Bob Fields Jr. lá, Neto, o Roberto Campos Neto, a Gleisi, o Lindbergh, com todo carinho, acho que eles estavam corretos. Muitos deputados estavam porrando o Lula, o Lula. E agora o Galípolo está fazendo a mesma coisa, se não pior. É pior, é pior. Galípolo está pior do que o Roberto Campos Neto, Berzoni. Por quê? Não, está pior. Eu entendo. É óbvio que chegou o momento que tem um constrangimento, né? Quem nomeou o Galípolo foi o Lula por indicação do Haddad. Então, como é que explica agora essa situação? Eu falo com tranquilidade, porque todos nós temos um compromisso com o conjunto de conquistas do governo Lula, desde a democracia, as políticas sociais, os investimentos do PAC, os investimentos que o BNDES está fazendo. Quero parabenizar o Mercadante pela gestão, junto com essa equipe do BNDES. É uma gestão de primeira qualidade, ao contrário do Banco do Brasil. E, infelizmente, agora fica aquele constrangimento, porque o governo tem que dar certo. Veja bem, a alternativa para o governo Lula não é uma outra esquerda ou um centro civilizado. A alternativa que está na praça é voltar à turma da ABIN paralela, é voltar à turma do golpe,
é voltar esses bandidos que estiveram no governo, que fizeram a reforma da Previdência, que fizeram a reforma trabalhista, que liberaram a terceirização em qualquer lugar. Essa alternativa, então, aqui não tem dúvida, nós somos defensores desse governo. Agora, eu não posso ver erros e ficar calado. Eu até brinquei com a Adri. Vocês me chamam, eu sou obrigado a falar o que eu penso. Né? Está fechado seu microfone, Renato. Dizendo, mas a gente está aqui para te ouvir e você tem toda a liberdade para isso e não tem passadorismo. Eu fico meio preocupado quando eu falo essas coisas. Eu falo que eu tive no governo, eu sei como é que funciona essa questão do Banco Central. Eu lido com o Banco Central desde o tempo que eu era presidente do Sindicato Bancário de São Paulo. Não é novidade para mim isso. Nós fizemos a campanha pela regulamentação do sistema financeiro lá nos anos 90, exatamente porque não é possível que no governo Lula, no governo dos partidos do campo progressista, nós tenhamos um Banco Central que virou o Sindicato dos Rentistas. Sindicato do quê? Dos rentistas. De cientistas? Rentistas. Claro. O áudio está um pouco... Estava achando estranho. É que o áudio está picotando um pouco. Mas acho que... E agora, sim, perspectivas para... Como que você acha que isso... Perspectiva é trocar o Mercadante pelo Haddad? O Haddad pelo Mercadante? Não, eu acho que a perspectiva é o pessoal cair na real. Se cair na real, já está bom. Cair na real e... Veja bem, o que vai acontecer? Nós estamos em junho. Daqui a um ano começa a campanha eleitoral. O clima eleitoral já começa em janeiro. Melhor, já começou. Nós temos o Congresso Nacional, que é extremamente complicado. Se aquilo que está ao nosso alcance, nós não fazemos a coisa certa, fica difícil, né? 15% agora. Vamos imaginar que eles parem de aumentar. Mas vai levar alguns meses para começar a cair, se começar a cair. Você acha que na economia real esses 15% são assimilados uma boa? Não são. Então, é discutir a vida real, discutir o pequeno comerciante que está pagando juros escorchantes, discutir o pequeno industrial, o médio industrial, que fica xingando o governo, discutir as pessoas físicas endividadas, que estão pagando um juro absurdo. Você viu que o governo lançou consignado do setor privado. Uhum. Sabe quanto é a taxa de juros? 47% ao ano. Tá doido. 47%? Ou seja, os bancos não estão facilitando a vida de ninguém. Cara, ou seja, então, mantido esse cenário, complica a eleição do ano que vem, você acha, na sua opinião? Eu acho que a eleição já está complicada por outros motivos. O governo não consegue explicar o que está fazendo de bom. Eu consigo. Onde eu vou, eu defendo o governo e conto tudo que o governo está fazendo de bom. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a agenda do governo da educação? Pé de Eu meia. sei. Pé de meia, pé de meia, pé de meia. Sendo que pé de meia pega uma pequena parcela dos estudantes do Brasil. É importante, é um programa importante, mas qual é a agenda da saúde? Mais especialistas agora. Mais médicos, mais especialidade. Qual é o grau de divulgação disso? Uhum. Chegou no povão? Aqui em Brasília, o povo está morrendo das UPAs. Não é culpa do governo federal. É culpa do GDF. Mas lá na ponta, o cidadão não sabe se é culpa do Lula, do Ibanez. Você vai em São Paulo, também é a mesma coisa, a mesma situação. Então, é uma questão objetiva. Para melhorar a apreciação do governo das pesquisas e das urnas, precisa mais comunicação com uma estratégia de redes sociais, porque nas redes nós apanhamos de 7-1.
No TikTok é 10-1. Eu falo para as pessoas que eu acompanho. Eu tenho amigos que trabalham com monitoramento de rede. Trabalham profissionalmente. Ninguém é vinculado a partido. Profissionalmente, prestando serviço. Todo mundo fala assim, ó, é uma vergonha a situação da esquerda como um todo, e particularmente do governo. O Berzoini, você não acha que também tem um problema da política? Olha, eu tenho, por exemplo, eu sei que você também, uma enorme admiração pelo Wellington Dias. Eu vou fulanizar, eu vou dar um exemplo, mas veja, é para talvez tirar o índio da toca. Porque o Wellington, um quadro, foi governador, foi senador, né? Puta, elegeu Fonteles. Cara, ganha tudo no Piauí. É um camisa 10, assim, você bota no ministério e fala, tá contigo, joga o jogo. Os caras estão batendo no Bolsa Família. O velho da Havan está triturando o Bolsa Família. O rei do ovo está batendo no Bolsa Família. Você não viu o Wellington falar um mar, velho. O que acontece? Os nossos ministros parece que estão com receio de entrar em qualquer bola dividida. Né? O Haddad é outro. É um cara competente, tem qualidades, foi candidato a presidente da República, num momento difícil. Agora deu uma cutucada lá na questão do Superico, mas logo se escondeu, que nem tatu na toca. Está faltando, porque eu estou te ponderando isso, porque é muito fácil falar que o problema é a comunicação. Eu acho que o problema é... Mas, Renato, quando eu falo comunicação, é isso. Eu não acho que comunicação é ser não. Comunicação é uma ação de governo. Uma coordenação que podia ser da Casa Civil, ou da SRI, ou da Secretaria-Geral, da SECOM também. Quer dizer o seguinte, Wellington, essa semana aí você vai entrar, nós vamos colocar você na mídia digital e na mídia tradicional, você vai cair de pau desses caras, dizer que eles querem acabar com o Bolsa Família. Eles são contra, sempre foram contra o Bolsa Família. E que nós defendemos porque é a salvação dos mais pobres. É dizer isso claramente. Agora, para isso, precisa pegar a agenda. Eu vou passar 3 dias da semana fazendo entrevista. E nós vamos fazer um ato em defesa do Bolsa Família. Chama os partidos do nosso campo. Não pode chamar o Centrão, não, porque o Centrão não é muito a favor. Chama os partidos do nosso campo. Vamos fazer um ato nacional. Vamos fazer um ato nas redes sociais em defesa do Bolsa Família. No caso da Fazenda, é a mesma coisa. Embora tenha críticas, tem vários aspectos positivos. Vamos divulgar melhor o que é positivo. E com cara de ânimo, não é com cara de triste, não. Eu me preocupo, eu vejo muito ministro com cara de pai que não está gostando do emprego. Vamos nos animar. Esse governo é bom. Tem um problema no Banco Central. Tem uma meta de inflação errada. Mas tem as concessões rodoviárias. O Renanzinho está dando um show. Tem o Silvio Costa Filho fazendo obras em aeroportos e portos. Tem o Minha Casa Minha Vida, que está menor do que devia, mas está fazendo. Tem agricultura familiar. Tem educação, a saúde. Vamos botar o povo na rua. Menos violência interna. E mais atividade política. Porque a oposição está fazendo, nas redes e nas ruas, o enfrentamento. Se nós não fizermos, obviamente, a situação fica difícil. E o Lula está numa situação que, veja bem, a minha opinião é que nenhum partido do Centrão vai apoiar o Lula na eleição. Nenhum. Virão pedaços. O PSD tem um pedaço, no MDB tem um pedaço, no União Brasil tem um pedaço, mas nenhum partido vai apoiar. Mas o Lula precisa manter uma relação razoável até o final do mandato por conta do Congresso Nacional, das votações.
Essa semana eu achei uma semana difícil. Uma semana de um sentimento de derrotas. Tem que ver como é que faz para resolver isso. Não é fácil, não. Eu tô com Solidário a Gleice, que está no pior emprego do mundo. Nossa. Não, e ainda, né? Ocupei por 2 vezes. Inclusive, numa vez que foi bem complicada, né, Berzoini? Não, as 2 foram complicadas, porque eu entrei, você lembra, eu abri mão de disputar a reeleição atendendo um pedido da Dilma. E eu estava com a minha eleição planejada, preparada. Tive que desmontar. Aí fui lá, cumprimos a agenda, conseguimos montar as coligações, não eu sozinho, evidentemente o partido, a própria Dilma, o Mercadante, o Jacques Wagner, ajudaram, montamos as coligações. Aí, quando terminou o ano de 2014, eu falei assim para a Dilma, agora quero outra tarefa. Fui para as comunicações. Passei 10 meses nas comunicações. Mas tive que voltar, por quê? Porque o incêndio estava, de novo, pegando e acabou no golpe. Né? Ali, de fato, é um lugar muito difícil. Não, agora, principalmente agora, com esse orçamento turbinado, o orçamento de emendas individuais, é muito difícil. Eu sou totalmente solidário à Gleice, tento ajudar de fora, né, ou seja, tentando ajudar em articulações fora do governo, mas é um trabalho muito difícil. E tem ainda, né, Berzoini, toda essa pressão da mídia alinhada com o Centrão para reduzir piso de saúde e educação, salário mínimo, tudo isso está em jogo se o Lula não conseguir a reeleição em 2026. Acho que serão as primeiras medidas, vai ser derrubar teto de saúde e educação, desvincular o aumento de salário mínimo, e talvez até mais uma reforma da Previdência, né? A nossa militância precisa falar com as bases. Exatamente isso. Quando eles governaram, eles fizeram uma reforma da Previdência horrorosa, que ainda está em vigor, porque o Lula não tem força nem orçamento para desfazer. Uma reforma trabalhista pavorosa. Fizeram a redução de orçamento para todas as políticas sociais. O Bolsa Família só voltou a ser turbinado por conta da pandemia, senão não seria. Ia desaparecer praticamente. Então, nós precisamos explicar para a base que está em jogo agora não é a crítica que eu, eventualmente, tenha a algum aspecto do governo, mas saber o seguinte, ou o Lula ganha a reeleição, ou vai voltar a turma que gosta só de arrochar, privatizar, desregulamentar, enfraquecer as políticas sociais. É isso que nós precisamos ter, um planejamento. Estou vendo aí, acompanhando as eleições do partido, e eu vejo o seguinte, nós estamos gastando uma energia imensa com um debate que praticamente não tem polêmica. Eu vi alguns debates dos candidatos à presidência inventando polêmica. Não tem polêmica. Aliás, falando nisso, o Zé Dirceu deu uma entrevista aí para a Globo News essa semana, onde ele diz, você deve ter visto, né? Não vi a entrevista, mas ouvi dizer. Você leu no... A gente, às vezes, vê pelo Twitter. A repercussão, né? Ele disse algumas coisas como o sucessor do Lula é o PT, o nosso governo, a base do nosso governo é de centro-direita, o Lula não ganhou a eleição, quem ganhou foi o antibolsonarismo. Né? O que você acha dessas avaliações do Zé? Né? E que o candidato vai ser o Tarcísio. E como que pode... São avaliações realistas. O candidato, se o Lula estiver com a imagem desgastada, o Tarcísio vai se animar. Se o Lula estiver forte, na minha opinião, o Tarcísio não vem. Eu também acho. Por que ele não vem? Porque ele vai abrir mão de disputar o governo de São Paulo. Mas, como eu creio que o Lula não vai chegar no momento eleitoral muito melhor do que está, a tendência é que o Tarcísio seja o candidato e que unifique uma parte grande da direita e do centrão. Então, nós temos que
nós vamos disputar a eleição, provavelmente, com PT, PSOL, PCdoB, PSB, talvez o PDT. Talvez. Então, assim, e aí nós teremos ali um pedacinho do MDB que vai apoiar o Lula. Eu já falei aqui os partidos. Então é realista a avaliação, essa avaliação do Zé Disseu, porque nós não temos alternativa. O fato é o seguinte: se nós não tivermos preparados para uma eleição muito difícil, que vai certamente ter um grau de dificuldade muito grande, nós podemos entrar na defensiva. E nós não temos o direito de entrar na defensiva. O Lula não ganhou a eleição sozinho, mas quem ganhou a eleição foi o Lula. Aí eu discordo do Zé. O Lula ganhou a eleição com o anti-bolsonarismo. Assim como muita gente votou no Bolsonaro, votou contra o Lula, o anti do Lula. Então, a eleição com dois candidatos fortes só tende a ser assim. Então, por exemplo, precisa amarrar os setores do MDB que nos apoiam. Simone Tebet, Renanzinho, Jader, Eunício. Precisa amarrar os setores lá do União que estão conosco, do governo, inclusive. O Sabino, o ministro das Comunicações, que trocou um outro cara agora, não lembro o nome. Precisa amarrar o pessoal do Silvio Costa Filho, outros setores que estão no governo. Para quê? Para a gente chegar na eleição com a esquerda mais nacos do centrão. E aí eu volto da urna, que o Lula é craque nisso. Para fazer, você imagina um debate do Lula com o Tarcísio, vai ser uma delícia assistir, né? Porque o Lula é craque, o Tarcísio é aprendiz. Mas o Tarcísio é esperto. Então, tem que trabalhar com essa perspectiva. E eu creio que a eleição de 2026 talvez seja a última onde nós teremos a capacidade de liderar o processo político. Daí para frente é disputar, sabendo que podemos não estar liderando o processo político. Nós estamos desacostumados a isso, porque faz desde 2002 que nós lideramos o debate. Das demais nós participamos bem, mas não liderávamos a agenda política do país. E agora nós lideramos. Então é um debate que eu acho que tem que ser feito com muita profundidade. O partido precisa parar de ficar perdendo tempo com essas coisas aí, que não tem sentido nenhum. Unificar, fazer uma executiva forte, com quadros preparados, que tenham experiência política geral e eleitoral, para que a gente possa chegar com força em 2026. Para presidente. Oi? Você está apoiando quem? Edinho, Rui Falcão? Olha, eu acho que a melhor coisa que eu faço é acompanhar o debate. Olha, eu conheço todos ali. O Walter Pomar é um grande quadro, tem consistência política. O Romênio tem muita experiência. O Rui já foi presidente, tem capacidade, tem experiência. E o Edinho tem competência também. Eu não vejo razão nenhuma para apoiar alguém. Até porque eu não vejo essa coisa de corrente do PT virou torcida organizada. Não tem conteúdo. Pode pegar, pega as teses. Não tem ninguém falando nada de muito diferente. A gente entrevistou todos os candidatos aqui, a gente fez uma série de entrevistas com todos, e tem várias perguntas no chat, eu já vou ler aqui, lembrando que todo mundo que manda superchat pode ganhar o livro, pode concorrer ao sorteio do livro, manda um e-mail para contato@revistaforum.com.br para você participar. Aí eu já vou ler, mas antes eu tenho uma pergunta sobre essa história do IOF, Berzoini. O Lula deu uma entrevista dizendo que vai
vai lutar, que é justo mesmo esse aumento. Queria sua opinião sobre isso, porque o pessoal já está, né, a mídia, a extrema-direita, não, quer aumentar imposto, vai aumentar, como se fosse afetar todo mundo, e quem que é afetado, né? É realmente a cobertura? Depende. O IOF sobre, por exemplo, cartão de crédito no exterior é a cobertura. O IOF sobre operações financeiras outras, indiretamente atinge todo mundo. É um remendo. Eu acho que o Haddad se viu na necessidade de fazer um remendo. É um remendo, não é bom, não. Não me diga que é bom, porque não é bom. O nosso governo tem medo de dizer que a tributação correta é o imposto de renda sobre dividendos. Que essa proposta do governo é uma proposta tímida, fraquinha. 10%, eu pago 27,5%. Se eu pago 27,5%, por que o Roberto Setúbal ou o Gerdau pode pagar 10%? O governo tem medo de fazer o debate? Vamos fazer o debate aberto. Depois, se no final do processo sobrar 10%, é o que deu. O que não dá é para propor 10% e sair com 5% depois. Não seria melhor fazer, já que tem muita gente para 27,5%, tem uns que não baixa faz uma média e todo mundo paga, sei lá. 27,5% para todo mundo. Porque nos Estados Unidos é 37%. Na Europa tem país que é SUS, e não tem SUS. Nos Estados Unidos é 37%. Não tem SUS. Mas no Canadá, que tem SUS, é 35%. Dividendos e salários, tudo igual. Salário alto, não é salário baixo. Quando a gente fala classe média, o PT quer cobrar 35%. Não, é para artista rico, empresário rico, rentista, pessoal que vive de renda. Já nem trabalha mais, nem canta, nem empresário, nem ator, nada. Então, 35%. Na Dinamarca, é 48%. Na França, é 42%. Em Portugal, que é um país mais próximo da gente em termos de renda, é 42%. Aí tem as atenuantes. Se a pessoa tem família, reduz um pouco. Se a pessoa tem uma atividade específica, reduz um pouco. Mas a alíquota, que a nossa é 27,5%, para salário. E para dividendo é zero. Então, por isso que teria que explicar isso. Mas aí, por exemplo, se reduz um pouco do de 27,5%, aí o cara vai apoiar que taxe, que é um pouco que o governo pôs na medida de isenção até 5 mil. Taxar minimamente ali os super ricos, mas mesmo assim, imagina, o Arthur Lira relator, o relatório deve ser apresentado na semana que vem, já a previsão é de que não tenha outra compensação, não tenha minimamente a certamente ele recebe muitos dividendos e a família dele recebe muitos dividendos. Eu não tenho que taxar os dividendos da Fórum, não, viu? A Fórum pode continuar dizendo. A Fórum, coitada, paga tanto todos imposto. Os investimentos da Fórum, vou ter que aplicar na Bolsa de Nova York agora, em criptomoeda. Tem que lançar ações da B3. Quem ganha mais aqui na Fórum é o imposto. É o imposto. Mais que todo mundo aqui. Mas muito mais. Eu digo que o sócio majoritário da Fórum é o imposto, porque nosso lucro é lá para baixo. Então... mas deixa eu trazer os superchats da galera, que tem todo mundo, tá? O Ricardo, olha, tá... Antes, a Nelly, vou amar ser lida por pessoas desta linda comunidade. A Nelly que nos mandou gentilmente 2 livros para sortear para a comunidade. Então, bora mandar superchat participar. Um beijo para Maria Rita Guedes, que diz: Rovai tem toda a razão, mas parece que tudo o que se faz vira contra no governo, né? Tudo é... Né? Renato Ribeiro diz: Berzoini, ninguém te ouve no governo, por quê? Se ouvem, não gostam. Eu converso com o gente do governo sempre, e alguns concordam mais, outros menos, outros colocam a dificuldade e tal. E faz parte do jogo, né? Como eu já tive do governo, eu sei que a interação com quem não está no governo, mas tem opiniões, é importante. E eu quando posso, eu dou minha opinião ou pelo Zap ou pessoalmente.
E tem mais um aqui, o Alexandre Júnior diz: ontem o Janones fez um vídeo super rápido saindo do plenário mostrando que a extrema-direita e o Centrão derrubando o veto do presidente Lula porque a SECOM não faz o mesmo jeito. É que também... Pode falar, Ricardo. Todos os deputados deveriam fazer. Todos os deputados da nossa base deviam fazer. Pega, grava ali, grava do gabinete, grava na rua, no restaurante, onde estiver. Para dizer o seguinte, olha, o Centrão vai fazer durante todo esse período até a eleição um jogo de estica e puxa para obter vantagens. E nós vamos ter que lidar com isso, não tem jeito, não dá para escapar disso. Ô, Ricardo. Tem mais, pode falar. Desculpa. Não, mas depois. Continua. Deixa eu só ler as perguntas, aí a gente já. Renato Ribeiro também. Berzoni, como vamos nos concentrar na eleição do parlamento? Eu acho que a eleição você não concentra em lugar nenhum. Viu? Tem que fazer o jogo todo. A eleição, o que é? Lula presidente, tem que ter bons candidatos ao governo do PT e de outros partidos, aos governos. Vai ser muito difícil a eleição para governo no Brasil inteiro, com exceção dos estados que nós já governamos, que é basicamente o Nordeste, vai ser muito difícil. Temos que ter uma atenção especial com o Senado, também com muitas alianças para impedir a extrema-direita. E temos que lutar para eleger mais federais, né? Porque não dá para governar desse jeito. Fico imaginando o segundo governo Lula, dessa fase atual, o quarto governo Lula, com um quarto do parlamento alinhado programaticamente. Que é o que nós temos hoje. Quem está alinhado programaticamente conosco, dá no máximo um terço do parlamento. Com boa vontade. O Bersonini, o Lula falou que vai mandar de novo o projeto da questão da luz para o Congresso. Tá certo ele? Tem que começar a ir para o pau? Tem que enfrentar, mas aí tem que ter comunicação. Volto a dizer, comunicação não é SECOM. Comunicação é o governo como um todo. Esse assunto da luz foi pouco divulgado, quase ninguém sabe. Pouquíssima gente sabe. Eu perguntei para pessoas aqui da minha relação, do DF em São Paulo, eu tive a semana no Rio de Janeiro também, perguntei se você está acompanhando a questão do projeto para isentar a conta de luz de quase metade da população. Ah, não sabia, não. O governo acha que anunciou, já está divulgado. Não está, né? Está sem campanha publicitária há um mês e meio, eu acho. Não, e não é campanha só não, Renato. Mas também. De entrevista, eventos. Faz um evento em cada grande cidade para explicar o que é isso. Manda os ministros. Vamos pegar. Nós temos no Brasil, com 100 cidades, você consegue atingir 80% da população brasileira, com apenas 100 cidades. Claro que tem as mega cidades, tipo São Paulo, tem que fazer por bairro e tal. Monta os eventos e anuncia, chama o movimento social para dizer, olha, isso daqui vai beneficiar 26 milhões de famílias, 100 milhões de pessoas. Então, comunicação é isso. Comunicação de governo não é só publicidade. Tem várias perguntas aqui. O Renato ainda pergunta, por que o governo não esclarece o povo via TV sobre as causas da inflação? Por exemplo, uma via cadeia nacional de... Né, tem limite de cadeia nacional? E dá entrevistas. Cadeia nacional tem que dosar, porque é antipático. Se você usar muito, uma coisa interrompe a programação, a pessoa... mas uma vez por mês... Mas uma vez por mês, ou até, em alguns momentos, uma vez a cada 15 dias. Mas, além disso, gente, o Lula, quando dá coletiva, ele dá um show. Devia dar uma por semana. O ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, os ministros do Palácio, têm muita força junto à mídia. É óbvio que depois que eles falam, vem a pancadaria contra. Mas, se você explicar bem,
você consegue pautar. E usar também as redes sociais. Usar mais as redes sociais. São poucos ministros que usam bem as redes sociais. O Renanzinho é o melhor deles. Padilha é bom também nisso. Reuniões coletivas com os ministros também, mas não esqueçam de chamar os jornalistas left, né? Porque agora a gente é jornalista left. No relatório da... A gente não... Estamos conversando, que nem você disse, estamos conversando, estamos entendendo. Mas a gente não foi chamado para nenhuma das últimas coletivas. Não é a gente, é o campo. Não, todos os jornalistas left. A comunicação via internet. Tem que ser chamado. Mais perguntas também. O Robson diz: e o aumento da energia, o governo vai enfrentar? Já acabamos de falar. O Renato diz: Berzoini, Rovaidri, só ganhar a presidência não resolve. Temos que aumentar muito as bancadas da Câmara e Senado. É hora de colocarmos os melhores quadros com chances. Concorda? Concordo integralmente. Só ganhar a presidência não resolve, mas se nessa quadra que nós estamos, se perder a presidência, extrema-direita. É a turma da privatização radical, que privatizou a Sabesp, está privatizando escola pública. Essa turma aí é perigosíssima. Então, nós temos que fazer o seguinte, cuidar do Senado, cuidar da Câmara, cuidar dos governos estaduais, mas a disputa da presidência é o centro de tudo. E tem mais aqui o Robson dizendo: falta mais Janones nessa bancada left. Agora a bancada jornalista left, bancada left. E a Cibele Simão diz: e o PT na relação com o governo? Falta também comunicação para o PT também, né? Eu acho que o PT podia comunicar mais. O PT também tem um déficit de comunicação grande nas redes sociais. Poderia ter uma comunicação maior. Mas a relação do PT com o governo, que é a pergunta, parece que está normal, adequada, não tem problema nenhum. E olha, o Lula, ele é muito fácil da relação com o PT, porque ele entende a dimensão do PT. Quando o PT precisa, eventualmente, criticar o governo, com o Lula não tem problema. Às vezes o ministro fica bravo, mas o Lula não fica. Então, é organizar o partido para fazer a divulgação de onde nós queremos ir, não é só do que já fizemos. É o que está em jogo nessa eleição e para onde vamos. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma última pergunta antes de liberar o Ricardo, depois tem Fala Rovai, que é sobre a CPMI do INSS, que agora foi, né, lido ali o relatório da criação. O que você acha? Vai ter um impacto negativo para o governo ou foi um tiro no pé? O impacto negativo já ocorreu. Novamente, déficit de comunicação. Porque é fácil demonstrar que esse problema ficou grave no governo Bolsonaro. Nosso governo pode ter demorado um pouco para reagir, para cuidar disso. Mas o problema central é o governo Bolsonaro. Na CPMI, tem que escalar os melhores quadros para que a gente possa não perder aqueles debates de plenário que viram matéria-prima para a internet e para a comunicação em geral. Eu acho que esse é um desgaste que já está contabilizado. Se o governo pagar todo mundo o mais rápido possível, aí consegue, na minha opinião, reverter em grande parte o problema. Tem que pagar o pessoal. Vai ter gente que vai receber lá R$400, R$500, um dinheiro que foi descontado devidamente. Ontem eu vi o Messias falando, o Messias fez uma fala boa ontem, dizendo que vai pagar este ano e com correção. Então, na minha opinião, isso daí estanca a crise e dá até para reverter alguma coisa. Pelo que eu entendi, é agora. Vai pagar agora, em julho, agosto. Não. Falo assim, vamos pagar este ano. Porque ainda tem todo o trâmite. Eu vi o presidente do INSS falando como se fosse pagar antes de agosto. O governo devolveu
a parcela do mês de junho, que tinha sido de maio, perdão, que tinha sido descontada, mas não tinha sido repassada para as entidades. Isso já foi devolvido da folha seguinte. Agora, o Messias falou, vamos pagar este ano numa única parcela e sem correção. E com correção, perdão, com correção do valor pela inflação. Você vê, eu vi uma matéria do Globo, do presidente do INSS, vou até ir atrás aqui. Eu ouvi o Messias falando, pode ser que ele tenha dito outra coisa. O INSS fala em 2 vezes. O presidente do INSS disse que a devolução dos valores será feita num pagamento único. O beneficiário deve receber o dinheiro numa data referente do dia em que não recebe aposentadoria ou pensão. Já conseguiu junto. Cronograma de pagamentos. O INSS ainda trabalha com a perspectiva de começar a pagar os ressarcimentos em julho. Para isso, há um pedido no Supremo Tribunal Federal para dar segurança jurídica à operação. O dinheiro a ser usado inicialmente deverá ser de recursos da União. Depois, o valor dos bens bloqueados dos fraudadores será transferido para a União. Porque você tem o volume de dinheiro que já foi recuperado pelo Estado, né, dessas entidades fraudadoras, permitiria pagar o buraco. 2 bilhões e 800, é uma coisa assim. A diferença de um para outro. Se eu conheço o trâmite judicial, o dinheiro que foi bloqueado ainda vai ter recursos. Sim. Vai ser liberado. Então o governo vai ter que botar dinheiro do orçamento, vai ter que fazer algum crédito extraordinário no orçamento, aprovar no Congresso e pagar. Agora, o calendário que ele está dizendo começaria em julho. Por quê? Porque o governo está preocupado com a CPI, né, Ricardo? Sim, mas a CPI, se pagar em julho, agosto, em setembro, está resolvido. A CPI, a grande questão da CPI é identificar quem começou a facilitação. Ou seja, quem que estava envolvido com essas entidades novas que surgiram. Porque as entidades antigas podem ter uma irregularidade aqui, outra ali, mas são entidades que a gente conhece. O Sindinap eu conheço do tempo que eu fui ministro da Previdência, há 22 anos atrás. A CONTAG nós conhecemos desde sempre. São entidades sérias. Mas teve um diretor lá que eventualmente fez alguma coisa. Resolve esse diretor lá e pula-se no CPF, não envolve a entidade. Agora, essas entidades que foram fundadas só para isso, aí pode ter parlamentar por trás, pode ter empresário por trás. Então, a Polícia Federal pode contribuir muito com a CPI se adiantar a investigação, óbvio, dentro da legalidade e da técnica investigativa. Mas adiantar para que, quando começar a CPI, a Polícia Federal já tenha uma quantidade enorme de informações que não vai precisar ser investigado novamente pela CPI. Sim. Ricardo, queria te agradecer, muito obrigada, viu? Vai curtir o feriadão aí. Ricardão vai jogar um futebol, quer dizer, ele vai ver o time da Crefisa jogar com o Al Hilal, né? Pode virar hoje Porcos Triste. Vai de Corpus Christi. Muito obrigada. Outro dia eu encontrei alguém que falou que jogava bola contigo em Brasília. Aí eu falei, eu sei que o Ricardo... Continuo jogando. Estou com 65 anos e todos os sábados eu pratico futebol arte. Aí. Muito bem, tá certíssimo. É isso aí, Betânia. Manda bala. Se no time do Santos, eu encaixo ainda. Então, do jeito que o time do Santos está, velho, olha, pelo menos você pode ser lateral direito, com certeza. Se você for lá, a gente entra, sai jogando, bota a camisa. Zagueiro também. Goleiro Brasão é bom. Agora, tem centroavante, então, velho. Puta, do jeito que a gente tá de centroavante. Tem um cara lá que ele não joga, mas ele vai em todas as festas. Pô, não fala mal do menino.
Mas, Ricardo, muito obrigada, viu, pelas análises aqui, pelas explicações, e até a próxima. Manda um beijo para a Soninha. Um bom resto de feriado para vocês. Para você também. Valeu. Tchau, tchau.